A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, venho trazer nesse dia um breve relato da nossa história. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil também tem uma história no nosso estado de Minas Gerais. Nos anos de 1966 e 67, a mensagem chega ao nosso estado, vinda pelo Espírito Santo. Ela entrou no nosso estado por pastores, evangelistas, missionários, que saíram do nosso vizinho estado do Espírito Santo, pastor Márcio Patrocínio e o jovem pregador Rubens Bourguignon. E a mensagem ela entrou por Aimorés, a cidade de Aimorés. Eles vieram subindo, seguindo a trajetória do Rio Doce, e entraram em Aimorés. E ali pregaram a palavra de Deus e continuaram subindo, chegando em Governador Valadares e alcançando a cidade de Ipatinga. E nesse percurso, o Senhor veio batizando pessoas com o Espírito Santo e os pastores vieram trazendo a mensagem, explicando e batizando as pessoas nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação, ela avançou juntamente com esses homens corajosos, e nós vemos que a palavra de Deus foi entrando por outras cidades. Já nos anos de 70, também a mensagem chega na capital, Belo Horizonte, por o nosso missionário Estevão Baker. Em seguida, o seu pai também, o que trouxe a mensagem para o Brasil, lá por Porto Alegre, também esteve na nossa capital de Belo Horizonte, pastoreando Belo Horizonte. Em seguida, nós tivemos outros missionários que também chegaram no nosso estado, como o Robert Johnson, que esteve também em Belo Horizonte, ali na capital, na igreja de Santa Ifigênia. Em seguida, nós vemos também um outro missionário, o Endrost, logo na cidade vizinha de Contagem. E a palavra de Deus, ela foi alcançando outras cidades ao redor da capital, como nós vemos Betim, Contagem, e em seguida vai também para Sete Lagoas e outras regiões. E a palavra do Senhor, ela continuou crescendo, avançando, e nós vemos essas pessoas que levaram a palavra do Senhor, muitas delas já se foram, e agora somos nós. E nós vemos também que vale lembrar que a palavra do Senhor, ela chegou em Minas Gerais e continuou caminhando para outros estados também. O pastor Márcio Patrocínio, que entrou com essa mensagem em Minas Gerais, em seguida ele foi para outros estados. E eu me lembro muito bem, e vou ressaltar, que a palavra do Senhor também continuou até através das ondas de rádio. Pastor Márcio Patrocínio tinha um programa de rádio que alcançava quase todo o território nacional. E lá no programa ele dava os endereços das IPUBs já estabelecidas, tanto nos outros estados, e deu aqui também de Minas Gerais. Então, vocês querem saber como é que começa a obra em Manhuaçu? Ela começou ouvindo o programa de rádio. Então, o missionário, que adorava trabalhar na obra do Senhor, o grande evangelista Márcio Patrocínio, ele deu o endereço da cidade de Governador Valadares. E alguns irmãos de Manhuaçu chegaram até Governador Valadares para conhecer melhor a mensagem. E assim começou a obra AIPUB lá na cidade de Manhuaçu. Nós não podemos esquecer de algumas pessoas. Não vou tentar aqui dar nome para todos que eu poderia esquecer, mas não posso esquecer do nosso presidente distrital, o nosso saudoso pastor João Teixeira Pimenta, que aceitou o Evangelho quando Márcio Patrocínio, quando Rubens Bourguignon chegam em Ipatinga, ele também aceita junto com outros,
e o pastor João Teixeira Pimenta foi o nosso presidente distrital desde 1979 até o seu falecimento em 2015. Então, por 36 anos, olha, 3 décadas e meia, nós tivemos o pastor como o nosso presidente distrital. E de 2015 até agora, atualmente, é o pastor Irineu Lopes do Prado, que é o nosso presidente distrital. E a obra continuou crescendo, e a obra continuou entrando em outras cidades. E eu gostaria de passar para conhecimento de todos os nossos jovens e todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, a esse informativo do nosso estado, como a obra aqui chegou. Nós temos aqui, olha, eu peguei o centro, a capital, Belo Horizonte. Nós temos obras recém-formadas, que surgiram há poucos anos, a IPUB nessas cidades. Nós temos aqui Mata Verde, é a última cidade do norte aqui, olha, da região do Vale do Jequitinhonha, e logo em seguida eu estive lá. E tem uma rua que já é o estado da Bahia, o sul da Bahia. Ela fica à distância de 792 quilômetros de Belo Horizonte. Aimorés, por onde a mensagem entrou no nosso estado, fica a 478 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Montes Claros fica norte de Minas, a 424 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Jaíba, também norte de Minas, fica a 629 quilômetros de Belo Horizonte. Juiz de Fora também, o ano passado, começou a obra lá, fica a 262 quilômetros de Belo Horizonte. Varginha, ela também recém-fundada, ali começou uma obra no nosso sul de Minas, fica a 319 quilômetros de Belo Horizonte. Ituiutaba fica depois de Uberlândia, fica a 671 quilômetros da nossa capital, Belo Horizonte. Então, como podem ver, a obra ainda continua crescendo. Eu estou falando de cidades que a obra entrou agora recentemente, tem poucos meses. Então o desafio é enorme. E esses pioneiros do passado, esses pregadores do passado, eles foram pessoas desbravadoras. E vale a pena ressaltar que quando começaram a levar a obra, a mensagem do nome do Senhor Jesus Cristo, olha, veículo automotor, nem pensar. Quem tinha muito, o pregador que tinha muito, era uma bicicleta usada. Fazia-se a obra de Deus a pé, de bicicleta, ou de ônibus, ou de trem. Então, nós vemos que essas pessoas, eles hoje trazem um grande desafio para nós que temos muitas comodidades, muitos recursos, e eles fizeram numa condição precária. E isso então deixa um grande desafio para nós, para os jovens, para os vencedores pentecostais. Se com poucas condições eles fizeram, e nós que temos muitas condições. Então o desafio é enorme. Nós conseguimos chegar a muitas cidades, muitos municípios, mas o estado de Minas Gerais tem 853 municípios, e quando nós olhamos o mapa, nós vemos que alcançamos muito pouco. Então o desafio, o bastão, naquela corrida de revezamento, aquelas pessoas que vieram atrás passaram o bastão para nós. Agora é a minha vez, é a sua vez, de darmos continuidade levando essa mensagem do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos no mapa e a gente pega onde a igreja entrou, ela começou por Aimorés, e pastor Márcio e pastor Rubens
saíram lá do Espírito Santo e vieram às margens do Rio Doce, e diante, né, acompanhando a BR. E eles entraram lá em Amorés, Governador Valadares, foi tudo reto. Ipatinga, a capital Belo Horizonte, aí nós vamos ver Sete Lagoas, nós vamos ver Uberlândia. Então é como se alguém chegasse e lançasse uma flecha ou desse um tiro, pô! E aquilo fosse em linha reta. Então quando você pega o mapa, você pega lá de Amorés, você vai ver saindo lá em Ituiutaba, lá em Uberlândia, retinho, retinho, retinho. Assim caminhou a igreja às margens dos rios e das rodovias. Agora nós precisamos alcançar a parte de baixo, o sul, o norte, as regiões noroeste. Então nós precisamos alcançar agora é para cima e para baixo. É o meu grande e o seu grande desafio. Existem centenas de cidades, inclusive muito perto, a poucos quilômetros de onde você está. É o meu desafio, é o seu desafio. Então, em poucos anos, a obra começa, ela chega no Brasil em 1957. 1964 já está no estado do Espírito Santo. Em 67, já entra em Minas Gerais. Ó, de 57 a 67, em 10 anos, vários estados receberam a mensagem do nome, pessoas muitas vezes a pé, de ônibus. Quem tinha muito era uma bicicleta. E de lá para cá, o avanço. E hoje, e agora, com todos esses benefícios, com todas essas facilidades, agora é a nossa vez, jovem vencedor pentecostal, irmãos do estado de Minas Gerais, pastores, evangelistas, o desafio continua e agora é a nossa hora. Então, 1966, 67, a obra chega em Minas Gerais e agora é a nossa vez. Vamos dar continuidade. Esses homens desbravadores, pioneiros, partiram e colocaram na nossa mão uma responsabilidade para darmos continuidade com a palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus abençoe cada um. Fique na paz.